Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Nesse programa de número 77, a gente vai conversar sobre a Alemanha, um país importante em termos da Europa, em termos geopolíticos, e no meio dessa discussão sobre a guerra da Ucrânia, sobre as mudanças geopolíticas, a Alemanha sempre aparece na conversa. Então, hoje, nós vamos conversar com vocês nessa nossa mesa redonda tradicional sobre os temas que acontecem nesse nosso mundo, nessa nossa contemporaneidade. O nosso tema de hoje vai ser a Alemanha. E aqui estamos com o professor Luiz Carlos Delorme Prado. Tudo bem, Pradinho? Bem-vindo ao Conversas sobre o Mundo Contemporâneo 77. Pois é, né? Já é quase 80, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar ao número 80. Numa Mazati. E aí, Numa Mazati, mais uma conversa, mais um debate sobre o mundo contemporâneo, mais um debate sobre as coisas que estão acontecendo nesse mundão sem fronteiras. E aí, Alemanha embaixo, em massa. Hoje, Numa, é um tema, hein? Sim, sim, sim. Um É tema um tema que desperta quente. bastante interesse do pessoal que acompanha a gente, né? A questão alemã, né? Dentro da Europa, do jogo geopolítico, as relações com a Rússia, as questões da crise econômica, da crise energética, né? De uma série de coisas que a Alemanha está passando. Numa. Bicalho, depois de volta para o Brasil, né? Depois de um bom tempo lá na França, né? Vendo de Numa vai perto, né? trazer. Era o Exatamente. nosso correspondente, né? Pô, a gente tinha um Correspondente. correspondente, cara, olha só. Meu Deus, agora eu vou ter um correspondente de São Gonçalo, do outro lado da Bahia, diretamente de São Gonçalo, da Grande Niterói. Numa. Bastanzinho, e aí, Basta? A Alemanha é um prato feito, né, Léo? É um É temaço, um, né? é um prato, é um tema que sempre rende, né? E aqui uma pequena coincidência, né, que eu me dei conta, é o programa 77 no dia do aniversário de 77 anos da minha mãe. Ah, que Ah, Então que legal. Parabéns Não, para 77. ela. Parabéns para a mãe, 77 é claro. o número hoje. Meu Deus, o Basta é cercado de mulheres, né? Porque tem a mãe dele, tem a Carol, tem Joaninha. É um homem, né? Cercado É nesse um mundo. privilegiado. É um privilegiado, né? Cercado nesse mundo feminino maravilhoso e interessante. Bom, Bastazinho, o que você acha? A Alemanha, né? Tem muito tema, né? Tem questões econômicas, tem questões energéticas, tem questões geopolíticas. Tem para todos os lados, é. Tem para todos os lados. Eu acho um tema bastante interessante. A gente já estava um tempão querendo, né, colocar esse tema. Então, hoje a gente vamos tirar esse programa para conversar sobre a Alemanha, que o pessoal tem muito interesse no tema e muita curiosidade sobre uma série de coisas. Então, vamos lá começar. Antes de começar, lembrar para vocês que vocês podem ouvir esse programa no formato de podcast no canal IE-FRJ. Então, em todos os players, os tocadores, né, os aplicativos de podcast, vocês encontram lá o canal IE-FRJ, onde tem os programas do canal e tem o nosso Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Prado, você que é o nosso decano, vou sugerir para você introduzir o tema nesse nosso segundo programa do ano, a Alemanha no seu inferno astral. Olha só. A Alemanha, desde do final do século XIX, é a principal economia da Europa continental, né? Sempre lembrando que a Grã-Bretanha é uma ilha fora. E ela está sempre no centro dos períodos de crescimento da Europa, nas crises, nos conflitos. Então, olhar para a Alemanha é olhar também o que acontece com o continente europeu, a Europa Ocidental, principalmente. Nesse século XXI, o papel da Alemanha, o dinamismo da economia alemã, principalmente depois da unificação, 30 anos, da parte que ela tinha perdido ou separado depois da Segunda Guerra Mundial, né? O retorno de uma Alemanha unificada foi muito importante para o crescimento da União Europeia. Então, o dinamismo da Alemanha
marca também, de certa forma, um período de razoável dinamismo, de expansão da Europa continental. O que nós estamos vivendo agora é uma crise sem precedentes no passado recente da Alemanha. Não é apenas uma queda no crescimento. No ano passado, houve uma queda no PIB da Alemanha. Não é uma recessão passageira, é uma crise estrutural muito importante. Essa crise deve-se, em parte, à questão da guerra, né, com a Ucrânia, as consequências advindas disso, mas vai muito além disso. Também a postura que a Alemanha se coloca com referência ao seu principal parceiro, que é a China, principal parceiro comercial, que é a China, né? A importância do mercado chinês para a Alemanha, não apenas como destino de exportações, mas também como origem de importações, foi marcante no último período. O crescimento da China contribuiu muito também para o dinamismo da Alemanha, já que a Alemanha exportava produtos de alta tecnologia e importava produtos tecnologicamente mais simples da China. Essa foi uma relação histórica com a China. Embora, nos últimos anos, o que nós vemos é uma mudança um pouco, inclusive, desse perfil dessas relações bilaterais, com o crescimento das importações de produtos da China de maior tecnologia, e ampliação, inclusive, do superávit comercial da China com referência alemã. Por outro lado, a Alemanha é muito dependente de algumas commodities fundamentais para a economia alemã da China, em especial de terras raras. 95% das importações de terras raras da Alemanha vêm da China. O que nós vemos agora? Nós vemos, primeiro, essa desaceleração, uma parte vinculada à questão do impacto da dimensão dos custos de energia, o fato de que a Alemanha seria a grande beneficiária da integração da Eurásia, quer dizer, a ideia da integração da China, né? A famosa linha de trem que saía de Xangai e chegava na costa ocidental da Alemanha, integrando esses dois grandes parques industriais. No momento que há esse processo de desintegração, há também uma perda muito grande para a Alemanha. Eu quero só chamar a atenção que, recentemente, a Alemanha, inclusive, divulgou um documento sobre as suas relações com a China, onde chama a China de parceira e adversário estratégico, que mostra, a meu ver, uma cegueira muito difícil de ser compreendida da elite alemã com referência ao papel da China, né? Isso tem sido muito expresso, por exemplo, da ministra de Relações Exteriores da Alemanha, Anna Baerbock, que é uma figura muito controversa, que vem insistindo com um discurso cada vez mais agressivo com referência à China. Então, a saída, já que a Alemanha, o papel do comércio exterior é muito importante, o outro grande economia que poderia ser uma alternativa à China seria os Estados Unidos. Só que a relação americana com a China vem se dando de uma maneira que prejudica a Alemanha, porque os Estados Unidos vêm com uma política de atração de indústria, de reindustrialização, que um dos grandes prejudicados é a Alemanha dentro desse contexto. Então, para dar partida ao debate, eu vejo a crise alemã como uma crise da União Europeia também, vejo a crise alemã uma parcela não trivial devida à falta de visão de suas elites,
o potencial da integração Alemanha-Eurásia, Alemanha-China, parece que está sendo jogado fora, ou pelo menos reduzindo o papel que isso teria. Obviamente, o aumento do custo de energia nas questões ligadas com a Rússia é um dos elementos desse processo, e eu não consigo ver quem possa substituir esse papel. A minha visão é que os Estados Unidos não cumprirá esse papel como alternativa para o escoamento dos produtos alemães na mesma escala do que a China era, e também como fonte de importação de alguns produtos que só a China poderia fazer. Esse impasse, eu entendo, deve ser exatamente o centro da discussão sobre a situação atual da Alemanha, já o papel do comércio exterior no dinamismo da economia alemã. Acho que isso vou botar como ponto de partida. Claro que a União Europeia é o grande destino das exportações da Alemanha fora, que a China está fora da União Europeia, né? É um comércio distinto, mas eu acho que dificilmente a União Europeia isoladamente, ou os Estados Unidos isoladamente, substituiria em dinamismo essas relações Eurásia-Alemanha. Além disso, há uma série de questões internas na Alemanha que eu acho que nós podemos discutir aqui adiante, depois, como o Baixa e o Numa fizerem também suas colocações iniciais. Numa, é, é, essa questão alemã, ela tem muitas dimensões e que vai além, né, da questão simplesmente da dimensão energética, né, da crise da energia, simplesmente. Quer dizer, me parece que a própria economia alemã, né, tem questões que são questões estruturais que estão em andamento, e isso sem contar, vamos deixar para uma segunda parte, no final do programa, toda a dimensão política, né, associada à questão do crescimento. Para começar nessa primeira rodada aqui com a questão econômica, tem questões que são bastante estruturais, né, que atingem o coração da indústria alemã, das qualificações, das capacitações alemãs, a inserção da Alemanha no mercado, né, nas cadeias produtivas, sua função na globalização. Ou seja, não, só começar essa pergunta fazendo uma provocação contigo, quer dizer, vai além da questão simplesmente da energia ou de cortar o Nord Stream e fechar um gasoduto, digamos assim, o gasoduto que, né, o gás que vinha da Rússia, né? A Alemanha já tinha, digamos assim, já estava em algumas encrencas anteriores à questão da. Só para lembrar o pessoal, porque às vezes vira tudo isso, né? Ah, não, foi a questão do não, negócio da energia, desenvolvimento do gás. Fala, Numinha, você que acompanhou isso de perto, principalmente no último ano, que foi um debate intenso, onde estava a Alemanha, estava a Europa, estava uma série de coisas discutindo aí, e essa questão que eu acho que é importante, muito importante, o que está acontecendo na economia alemã, né? Os desafios da economia alemã, que eu acho que são interessantes. Está mutado, meu filho? Pois é, se a gente for olhar o desempenho da economia alemã no período mais recente, voltando, aliás, no período pós, né, reunificação, ou seja, pós-90, a gente vê que o crescimento alemão nunca foi muito elevado. Tá? Na década de 90, a gente tem uma média de crescimento anual de 1,8%. Na década de 2000, esse crescimento médio anual cai para 0,8%. E a década mais bem-sucedida em termos de desempenho, assim, em termos de crescimento econômico, seria a década de 2010, onde o crescimento alemão ficou um pouco abaixo de 2% de média anual. Tá? Apesar de tudo, a gente vê que essas médias de crescimento não são particularmente expressivas, sendo que tirando na década de 2010, na década de 90 e na década de 2000, a Alemanha teve um crescimento abaixo da média da zona euro.
Só na década de 2010, que ficou um pouco acima, bom, a média na zona euro foi de 1,4%, a Alemanha falei um pouco abaixo de 2%. Tá? Ou seja, um primeiro elemento assim que tem que, vamos dizer, colocar em perspectiva, né, é o suposto sucesso do modelo econômico alemão, que é muitas vezes exaltado, mas que tem, na verdade, sido caracterizado por um crescimento pífio, particularmente considerando a comparação com a economia americana, por exemplo. E aí, se for comparar com as economias asiáticas, aí a diferença é absolutamente considerável. Então, a Alemanha tende a ter um crescimento baixo, e esse crescimento baixo ficou, esse desempenho no crescimento econômico alemão ficou pior no período da pandemia e pós-pandemia. Se a gente for olhar a média de crescimento da Alemanha desde 2020, ou seja, pegando os anos 2020, 2021, 2022 e 2023, acabaram de sair os números para o ano passado, a gente está com um crescimento médio no período da Alemanha de 0,1%, ou seja, é uma situação de estagnação econômica. Sendo que, por exemplo, a zona euro teve um desempenho maravilhoso, porém, teve uma média de crescimento de 0,8%, ou seja, significativamente acima. Ainda por cima, o ano passado, ou seja, em 2023, a Alemanha teve uma recessão econômica de 0,3%, que, na verdade, parece a última etapa de um caminho assim, que era, vamos dizer, fadado a acontecer, assim, de um desempenho ruim, né, da economia alemã, que era fadado a acontecer pelo modelo que foi adotado. A Alemanha, na verdade, desde a década de 80, quando começaram a ser implementadas reformas neoliberais e quando mudou os objetivos da política macroeconômica, bom, a estabilidade sempre foi um elemento importante, obviamente, da política macroeconômica alemã, né? Falou-se de ordoliberalismo, né? No caso alemão. Porém, o crescimento e o emprego eram objetivos fundamentais. O crescimento deixou de ser um objetivo fundamental da política econômica alemã ainda na década de 80. E, na verdade, a aposta foi feita para um modelo onde o dinamismo do crescimento viria das exportações. Se você for olhar, sem entrar em detalhes muito técnicos, mas as categorias de demanda efetiva da economia alemã, você vai ver que o crescimento do gasto público é muito limitado, já vou voltar a esse ponto, né? Depois, o crescimento dos salários, que vai induzir um crescimento do consumo, vai ser também relativamente limitado, né? Há uma tendência, uma certa estagnação dos salários em termos reais, ou seja, descontado a inflação no caso da Alemanha, particularmente se for comparado com outros países da Europa, né? Não estou falando de comparação com outras regiões do mundo, mas em relação a outros países da Europa. E o próprio investimento, seja o investimento público ou investimento privado, também sofre dessa falta de dinamismo da demanda interna, que, na verdade, é uma escolha política. Uma escolha política por um rigor na área fiscal que constitui uma trava para o crescimento econômico. E, aliás, significativo que em 2009 tenha sido inscrita na Constituição alemã, em qualquer, vamos dizer, qualquer paralelo com a situação brasileira, não é um mero acaso, né? Uma obrigação de respeitar tanto a nível
local, das coletividades locais, das entidades públicas locais, quanto a nível do governo federal, um déficit estrutural máximo de 0,35%. É um caso único na Europa continental, né, que coloca isso dentro da Constituição. A gente poderia, depois a gente pode até debater sobre a oportunidade de incluir na Constituição uma regra fiscal, isso é debatível, mas isso é significativo e mostra que tem essa opção por manter os gastos públicos controlados. A aposta no crescimento, nas exportações e no crescimento das exportações não foi uma aposta tão ruim em termos de dinamismo dessas exportações, porque, como a gente sabe, houve um crescimento significativo do comércio mundial na década de 90, na década de 2000, que foi seguido, obviamente, de um encolhimento num período da crise financeira mundial, mas com uma retomada. E a Alemanha, como já colocou o Luiz Carlos, bom, o Eduardo depois vai explorar mais esses elementos, também soube se tornar um fornecedor importante da periferia. Não só da China, tá? Mas por conta justamente da sua força que ela tem no setor de máquinas e equipamentos, de bens de capital, né? Fábricas, justamente ela se aproveitou do processo de industrialização acelerada e dos esforços de industrialização e de aumento da intensidade tecnológica que a gente observou na periferia, ou seja, nos países emergentes. Porém, a fase atual, num contexto geopolítico que a gente deve explorar um pouco mais pela frente, que leva a uma reinternalização, pelo menos a uma reorganização de cadeias globais de valor, de cadeias produtivas, em volta de espaços mais homogêneos do ponto de vista geopolítico, ou seja, tentando não depender de nações, de países que são potencialmente antagônicos do ponto de vista geopolítico, e é algo que, obviamente, atrapalha a Alemanha. Tá? E a escolha muito significativa, depois da pandemia, de uma retomada desse caminho, vamos dizer, desse foco na ortodoxia fiscal, que escolheu a Alemanha, e mais um elemento que explica por que a Alemanha não está crescendo. A demanda interna não está crescendo. Você tem ainda por cima uma opção do governo por isso, ou seja, o chanceler Scholz já afirmou em várias oportunidades, que seja no final do ano passado, no início desse ano, que, de fato, a Alemanha vai ter um desempenho pífio em termos de crescimento pelos próximos anos, pelo menos até 2026, tá? E tudo isso em nome de uma estabilidade macroeconômica, ou seja, de uma retomada do controle sobre a inflação e de uma retomada do controle sobre as contas públicas. Só que, e aí bom, vou concluir minha fala com esses elementos, quando a gente entrar mais no detalhe, as coisas são um pouco mais complicadas. Porque no período da pandemia, por exemplo, houve, em 2020, uma negociação do governo, a coalizão do governo atual, para conseguir que haja um déficit excepcional por conta da excepcionalidade da situação da pandemia. Além disso, o governo alemão começou a utilizar os chamados orçamentos fantasmas, que, na verdade, são fundos que aí, juridicamente, vou não entrar em detalhes, mas não entram no orçamento, são extra-orçamento e que seriam constituídos em nome de objetivos, vamos dizer, superiores ou em resposta a emergências absolutas. Houve um fundo, por exemplo, para a luta contra os efeitos econômicos da pandemia, em 2020. Houve a criação de outro fundo para a parte militar, ainda em 2020. Tá? Depois, esses
esses fundos evoluíram, esse fundo pandemia, que na verdade onde tinha cujo orçamento não foi inteiramente gasto, mais de 60 bi não foram gastos, esses 60 bi foram repassados para um fundo meio ambiente, para a transição energética. E aí é interessante porque esse fundo de 60 bi, novo fundo energético de meio ambiente, ele, na verdade, ele foi retocado pela Corte Constitucional alemã no final do ano passado, em novembro. A Corte Constitucional falou que esse fundo, na verdade, não tinha por que existir, que ele deveria ser reintegrado no orçamento e, portanto, que o governo estava com um problema, porque tinha construído seu orçamento em função disso. Então, você tem toda uma série de questões que são colocadas em termos fiscais e que, na verdade, retratam a insustentabilidade, né, desse rigor, dessa rigidez, né, orçamentária que caracteriza a Alemanha e que produz os resultados que a gente observa, ou seja, um crescimento pífio até uma recessão como o ano passado. Valeu, Numa. Inclusive, Numa, eu estava lendo que a Alemanha ela quer deter o controle completo das suas linhas de transmissão, porque ela considera que isso é essencial dentro da transição energética. Tem uma parte dessa transmissão que pertence aos holandeses, uma empresa estatal holandesa. E eles estão justamente negociando a compra disso e estão fechando isso agora, essa semana, na próxima semana. Mas eles iam justamente usar um desses fundos, que a Suprema falou, não, esse fundo não pode. Aí Baixozinho, o que acontece? Faz o seguinte, o Estado alemão compra, depois repassa 75% para capital alemão e fica com 25% para satisfazer lá os liberais, né, que ficam cobrando lá o rigor fiscal, etc, etc. Então, Bastanzinho, o rigor fiscal, essas disputas são pesadas, né? Dentro da Alemanha, dentro do consórcio lá que reúne os socialistas, os verdes e os liberais. Eu sei que esses é um dos temas que você gosta, né? São os seus temas, né? O basta a gente é o Fluminense, a Argentina e a Alemanha. Não necessariamente dessa ordem. Vai lá, Bastazinho, bota o Sobre o seu Fluminense, eu não gostaria de falar nessa semana. nessa semana. É o nosso germanófilo. Exato. Bastazinho, gostaria que você desse aí a sua contribuição nesse debate, que é um tema que você gosta muito, que você acompanha, que eu acho que é um dos grandes temas, né? Econômicos. Essa questão do equilíbrio fiscal é uma obsessão para os alemães. Tá? A questão do equilíbrio fiscal e, na verdade, uma fobia, né? Quase um pavor, um pânico em relação à inflação. Tá? O que também provocou agora nessa espiral inflacionária que houve, né, na 2021, principalmente em 22, né? Isso provocou muitas reações, tá, dentro da Alemanha e uma percepção, um entendimento por parte deles de que era preciso combater, né, esse aumento da inflação de todas as formas e rapidamente. Tá? É, Agora, o que eu, na verdade, queria comentar, Bicalho, né, nessa primeira é, intervenção, né, nessa primeira fala, na verdade, são elementos complementares ou adicionais em relação ao que Luiz Carlos e Numa já falaram. Começando pelo seguinte aspecto, tá? Então, são, na verdade, três elementos, três ideias que eu vou colocar aqui, tá? E que a gente pode explorar um pouco mais no decorrer do programa. A primeira delas é que, bom, acho que o Numa salientou muito bem que existe um mito, né, em torno desse sucesso da Alemanha no século XXI. Tá? Quer dizer, se supervaloriza o desempenho econômico da Alemanha no século XXI. Tá? E esse modelo puxado por exportações. Agora, há um outro mito, na verdade, ligado a esse processo, que é a ideia de que, bom, esse suposto, né, esse discutível, questionável, esse grande desempenho da Alemanha
a partir do século XXI, se deveu a reformas trabalhistas que foram feitas no começo do século, né, pelo governo social-democrata do Gerhard Schröder, tá? Que foram reformas no mercado de trabalho e que acabaram, na realidade, é, flexibilizando, né, provocando flexibilização no mercado de trabalho e quase que criando, né, um mercado de trabalho dual, né, em que há os funcionários, os empregados, que têm uma série de direitos, tá, seguindo o que era a prática comum na Alemanha, pelo menos desde o pós-guerra, e, por outro lado, um grupo de trabalhadores precarizados. Mas o argumento é que foi levantado, tá? É, isso a gente encontra na grande maioria das análises sobre o desempenho alemão das últimas décadas, é atribuir, né, a competitividade das exportações, quer dizer, primeiro a ideia de que a Alemanha teve um muito bom desempenho do ponto de vista do crescimento econômico, que esse crescimento econômico se deveu à dinâmica das exportações, tá? E que, na verdade, o bom desempenho, esse boom exportador, seria explicado pela redução de custos associada a essas reformas trabalhistas, tá? E, na realidade, eu não vou me deter muito aqui sobre isso, a gente já tratei desse tema em outras oportunidades quando a gente abordou a Alemanha, mas o que realmente foi importante, né, do ponto de vista de custo, de competitividade, foi o deslocamento de unidades fabris da Alemanha para o leste europeu, em particular para a Polônia, onde você tem uma mão de obra de qualidade e mais barata, tá? Então, isso não seria fruto da reforma trabalhista que flexibilizou o mercado de trabalho alemão. Tá? Então, essa é uma primeira observação que eu queria fazer, assim, é um adendo, né, ao que já foi colocado pelos outros participantes. Tá? O segundo ponto diz respeito ao desempenho, ao comércio exterior, tá? Desempenho do comércio exterior alemão recente. Tá? Olhando agora os dados de 2023, né, a China permanece sendo o principal parceiro comercial da Alemanha, tá? Mas a diferença para o segundo colocado, que é os Estados Unidos, caiu muito em relação a 2022, tá? Então, quer dizer, a comparação de um ano contra outro é uma comparação que não permite grandes conclusões, quer dizer, é preciso ter é, uma série mais longa, né? Quer dizer, ter um olhar um pouco mais, ter algum distanciamento, tá? Para perceber se isso realmente reflete uma tendência, digamos, de desembarque em relação à China. Tá? Mas é notável que houve uma queda de 9% das exportações alemãs para a China, tá? E uma queda de 20% das importações alemãs, né? Das importações de produtos chineses por parte dos alemães. Tá? Então, olhando agora essa conjuntura, né? Quer dizer, olhando o curtíssimo prazo, é, esse é o movimento que se observa. Pegando de uma perspectiva um pouco mais longa, tem ocorrido uma redução, né, isso já de alguns anos, das exportações de bens de capital, quer dizer, de máquinas e equipamentos alemães para a China. Tá? E esse é um ponto importante, tá? Que a China era um destino muito importante dessas exportações alemãs de bens de capital. Agora, dito isso, há um elemento interessante, tá? Se por um lado faz 8 anos que a China é o principal parceiro comercial
da Alemanha, quer dizer, quando a gente fala parceiro comercial, está levando em conta exportações e importações. Quando se observam os destinos, quando se observa o destino das exportações chinesas, quer dizer, para quem que a China exporta mais, limitando a análise às exportações chinesas para o resto do mundo, não é a China o principal comprador de produtos chineses, tá? São os Estados Unidos. Tá? E desde 2015, pelo menos, tem sido os Estados Unidos. Tá? Então, é um elemento quando o Luiz Carlos colocou sobre quer dizer, esse movimento do governo chinês, tá? Desculpa, do governo alemão, né, de distanciamento em relação à China. Esse é um movimento que vem desde enfim, da invasão, ou pelo menos mais claramente, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, né, um rompimento realmente com a Rússia e uma sinalização de afastamento em relação à China. E o Luiz Carlos colocou a questão de será que dá para apostar nos Estados Unidos como alternativa à China? Tá? Eu não vou responder a essa pergunta, tá? Até porque tem um dado que eu não consegui apurar, que é o perfil das exportações alemães para os Estados Unidos. Quer dizer, o que a Alemanha vende para os Estados Unidos, tá? Comparativamente ao que ela vende para a China. Tá? Agora, é um ponto a salientar e que acho que para a gente refletir o fato de que não é a China o principal comprador de produtos alemães, são os Estados Unidos, ainda são os Estados Unidos. Tá? Então, acho que é um elemento para, de repente, a gente trabalhar aqui um pouco no decorrer do programa. O terceiro ponto que eu queria chamar a atenção do movimento aqui mais na esfera geopolítica é logo depois que houve a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, o chanceler alemão usou o termo Zeitenwende. Isso significa, né, uma mudança nos tempos, né? No fundo é a ideia de uma virada de chave, uma grande virada de chave, uma mudança de 180 graus. Tá? E isso, na verdade, é a reversão de uma política que se iniciou ainda na Guerra Fria por um outro chanceler do Partido Social Democrata, que foi o Willy Brandt, que fez justamente uma política de aproximação com o leste europeu e, em particular, com a União Soviética. Tá? E essa proximidade se aprofundou, né, depois, claro, da queda do Muro de Berlim, da implosão da União Soviética, e mais recentemente nos governos da Angela Merkel. Eu não vou entrar na questão, no lado na dinâmica energética, tá? Em relação a esse movimento, mas eu queria chamar, isso acho que o Bicalho de repente pode fazer algumas considerações. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção é dessa preocupação, do meu ponto de vista aqui, que estou longe, né, no sul global, tá, exacerbada com uma eventual ameaça russa para a Europa, é que a Alemanha começou um movimento, tá, de remilitarização. Tá? As forças armadas alemãs ainda são bastante obsoletas, né? Não estão longe de ter uma pujança. Tá? Houve um relatório recente divulgado pela comissária para assuntos ligados a essa reestruturação das Forças Armadas, e algumas coisas são até um pouco chocantes, né? Que eles usam fax ainda nas Forças Armadas alemãs, tá? Mas, de todo modo, foi liberado no ano de 2023. A Alemanha gastou os 2% do PIB, são estabelecidos ali dentro no contexto da OTAN, coisa que não vinha fazendo. Houve a liberação justamente de amplas verbas até 2027 para uma reestruturação
das Forças Armadas Alemãs. Tá? Não está claro que vai vir depois de 2027, mas, de todo modo, é algo que causa um certo sobressalto esse movimento, um movimento de, ainda que engatinhando, mas um movimento de remilitarização da Alemanha. E, em particular, também, né, no momento em que a extrema-direita se fortalece no país. Então, são esses três elementos que eu queria aqui trazer ao debate. Obrigado, Baixa. Baixa, sobre essa questão da energia, eu gostaria de fazer uma pequena intervenção, que é o seguinte: esse tema aparece muito, né? Que é a questão da crise energética, da questão com a Rússia, mas, quer dizer, eu acompanho essa questão da transição energética na Alemanha há muito tempo, porque o tema, a Alemanha sempre foi uma referência, etc. E a gente acompanha. Pelo menos nos últimos 10 anos, tem acompanhado bastante. Eu acho que o que acontece é o seguinte: a Alemanha, ela apostou na transição. Ela apostou na transição, mas com determinados atenuantes. O primeiro atenuante era o nuclear, que ele abandonou em 2011 em função do que aconteceu em Fukushima. Um outro atenuante, evidentemente, que era o gás russo, que eles abandonaram agora em 2022 em função justamente da guerra. E tem um terceiro atenuante, que é a energia elétrica barata que os franceses levam para a Alemanha dentro do contexto do marco do mercado elétrico europeu, e que também está tendo mais restrições por parte dos franceses. Então, o que Nuclear, né? acontece? A transição ela é um processo extremamente difícil, não é fácil, pleno de incertezas, riscos, conflitos, impasses, e a retirada do nuclear, do gás russo, colocou a Alemanha no coração desses impasses da transição. Então, tem uma questão estrutural que vai além do gás russo, ou disso, ou daquilo outro, ou de substituir o gás russo pelo gás natural liquefeito vindo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o grande exportador de GNL para a Europa, é os Estados Unidos. Então, a Alemanha tem problemas estruturais na área de energia, numa que antecede a questão russa, a questão do gasoduto. E não é à toa que eles apostaram muito no gasoduto. Quem financiava o gasoduto eram os alemães, basicamente. Quem comandava o consórcio de construção do Nord Stream 2, gente, era o Schröder, né, que era o ex-chanceler alemão. Enfim, então eu acho que essa questão ela tem que ser não é que ela é relativizada, mas tem um papel de apostas alemãs que transcende a questão simplesmente não, aí foi tudo porque o gás interrompeu, etc, etc. Ou seja, a questão energética alemã é estrutural, antecede a questão russa e é uma questão bastante complicada e que gera hoje na Alemanha bastante conflitos, bastante impasses e bastante disputas, né, políticas, né? Então era só esse comentário e a gente vai fazer um curto-circuito na próxima quinta-feira, o nosso programa lá, que a gente vai discutir só sobre a crise Pode do chamar. mercado elétrico, fazer o meu jabá aqui, né, do mercado Vai fazer elétrico publicidade europeu. aqui na. Vou fazer, como o Dudu fazia com o Diário da Crise, né? Fazer um pouco isso, que aí a gente discute essa questão da energia assim, de uma forma mais específica. Eu acho que a questão é uma questão estrutural, porque se insere dentro dessas questões que vocês estão colocando, né? De apostas estratégicas alemãs, né? Que passam pela globalização, por determinadas especializações, etc, etc. Então, sejamos justos com Não o vamos Dudu. perder, Ele não vamos também. perder muito tempo com a questão energética, Isso. porque ela tem que ser Sejamos só relativizada. justos com o Dudu, porque ele também divulgava conversas no Diário da Ah, Crise. sim, claro. Dudu, um beijão para Dudu lá, morrendo de saudade. Numa, você Deixa eu. queria falar, né? Eu me lembro que você pediu a palavra aqui. Pois é, só uma pequena observação em relação ao que você acabou de colocar. Sim, isso é muito importante, né? Porque, bom, primeiro, como você colocou, são escolhas que foram feitas lá atrás, escolhas estruturais, e, e meio governar e prever. Ou seja, a extrema fragilidade, você entregar a viabilidade dessa transição
para a manutenção de um fornecimento barato de gás em proveniência de uma Rússia que tem se demonstrado há mais de uma década como sendo um elemento de desestabilização geopolítica, é, no mínimo, uma aposta ousada, né? Para não dizer temerária. Esse demonstrou, de fato, muito temerário. O elemento assim, que a gente tem que observar é que, quando a gente fala de transição para energética, no sentido de adoção de energia verde, renovável, o pequeno problema da Alemanha é que ela não tem a energia hidroelétrica. Ou seja, ela não tem a capacidade de, vamos dizer, enfim, de gerenciar essa geração de energia usando vamos dizer, uma parcela grande da matriz energética que viria do hidroelétrico. E como a gente sabe, o solar e o eólico é um pouco mais complicado, né? Você tem que ter alguma coisa para segurar. E aí a escolha concomitante pelo abandono do nuclear, lá também se demonstrou problemática. E muito significativo que nessa última COP, o nuclear, apesar de tudo, seja integrado como um elemento fundamental numa transição energética. Para você ver, os alemães apostam no nuclear dos franceses, né? Na prática é isso. Que tudo é uma questão política. De fato, houve vamos dizer, uma força política muito, obviamente, influenciada pelo acidente de Fukushima, né? Mas que hoje, por exemplo, não é mais tão claro. Tá? Inclusive, parte do programa da AfD, desse partido de extrema-direita alemão, que está, como a gente analisou no último programa, que está começando a chegar a números expressivos, em certas partes da Alemanha estão acima de 30%. Por exemplo, um dos carros-chefes da AfD é voltar para o nuclear. Então, um elemento que a priori era excluído do debate volta a ficar dentro do debate justamente pelas questões enormes que se colocam, porque o que a gente evocou na primeira parte, quando eu falei do aperto orçamentário, esse aperto orçamentário, esse fundo que foi reintegrado dentro do orçamento, isso significa o quê? Isso significa que não é só o Estado, o gasto público, que vai financiar essa transição energética, vai ser a população e as empresas, que vão ter que pagar tarifas muito maiores em relação, ou seja, você vai ter, de novo, algo que vai atingir as classes médias baixas e as classes mais populares, e algo que vai, obviamente, continuar alimentando esse voto extremista, como é o caso, aliás, em outros países da Europa, num caso à parte. Tá? Então, a gente vê que as coisas, esses elementos são interligados. Tá? Voltando à primeira observação que fez o professor Bastian sobre a questão da estrutura do mercado de trabalho na Alemanha. É importante pensar, ver como ele colocou muito bem, que houve uma reforma liberalizante, essas reformas hard que ele citou, ainda no governo Schröder. Porém, como ele falou, o período que seguiu, e acho que tem que realmente reforçar isso, o período que segue, ou seja, dos últimos 25 anos, é um período onde a heterogeneidade da situação dos trabalhadores no mercado de trabalho alemão só vai crescer. Ou seja, basicamente, a situação dos funcionários de grandes empresas, de instituições públicas locais, particularmente dos Landers, dos trabalhadores federais, na verdade, só melhorou nesse período. Se você for olhar, esse é um paradoxo. Você tem uma liberalização, mas onde uma parte dos trabalhadores teve uma situação que só melhorou. Por quê? Porque pela organização, pelo sistema de negociação por setor que você tem na Alemanha, esses trabalhadores conseguiram muitas melhorias, particularmente em termos de tempo de trabalho,
Em termos salarial, aí o balanço é menos glorioso, como já apontei. Mas, enfim, o tempo de trabalho obrigatório para esses setores, vamos dizer, de ponta, ou para funcionários em grandes empresas, só melhorou. Tá? O problema é que essa reforma ela valeu para o resto. Para os trabalhadores independentes, para os trabalhadores de pequenas e médias empresas, e esses trabalhadores são justamente aqueles que hoje sofrem mais das consequências da política de austeridade, que significou uma estagnação, até um recuo das transferências para essas populações que necessitavam elas. São eles que sofreram da inflação porque não conseguiram reajustes, portanto, tiveram perda real de renda. São eles que vão votar pela extrema-direita. Tá? Então, tem que ver que, assim, todos esses elementos... De novo, a gente volta à influência que tem a ortodoxia fiscal sobre a estrutura do mercado de trabalho. E ainda por cima, obviamente, isso alimenta um sentimento de injustiça. Quando você vê a disparidade considerável de situação assim, entre os trabalhadores. O trabalhador de grande empresa na Alemanha, né, dependendo da sua convenção coletiva, vai ter até quase 3 meses de férias. Tá? Enquanto o trabalhador normal vai ter 1 mês, olha lá. Você vai ter também uma série de vantagens, acesso à creche, etc., que vão ser também reservados a esses trabalhadores, entre aspas, de elite. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Em relação à segunda observação do professor Bastian, uma análise muito interessante que ele fez sobre a estrutura das exportações alemãs, eu colocaria só um adendo, falando que a Alemanha, como qualquer outro país central, outro país, vamos dizer, ocidental, tem tido uma mudança estrutural, no sentido de um recuo do peso da indústria, tanto em termos de parcela no PIB, quanto em termos de parcela de trabalhadores empregados, só que a especificidade alemã é que esse recuo foi muito menor do que nos outros países. Se a gente for pegar um país como a França, hoje em dia, você mal chega a 11% dos trabalhadores que são empregados no setor industrial. A Alemanha já Itália. é mais de 20%, quase o dobro. Tá? Só que a Alemanha também está passando por essa fase. E o que é interessante ver é que você tem um setor de serviço de alto valor adicionado na Alemanha que tem ganhado muita força. Inclusive, com a importância de regiões que entraram primeiro numa fase de problemas industriais, como a Ruhr. Se você for olhar, Dortmund, por exemplo, é muito mais conhecida em geral pelo futebol do que pela parte econômica. Depois da falência da Röst, que é a grande empresa local, favoreceu o crescimento de múltiplas empresas pequenas e médias no setor de serviço de alto valor adicionado, que seja de engenharia, que seja de consultoria, que seja de informática. Um dos campeões mundiais, por exemplo, que, aliás, participou muito desse crescimento, desse operacional das cadeias globais de valor, vem da Alemanha, tá? Que é a SAP. A SAP é de Offenheim, uma cidadezinha da Alemanha, e o líder mundial incontestado dos sistemas integrados de gerenciamento de empresa, que permite que você tenha, sei lá, por exemplo, uma empresa do setor automobilístico, você vai ter milhares de peças e componentes para construir um carro, que vão ser produzidos em dezenas de países por centenas de empresas, e você tem um sistema informático, obviamente, extremamente complexo, cuja arquitetura e funcionamento permite que haja uma produção conjunta dessas peças para você conseguir o carro final, o produto final. Porque se faltar uma peça, você não consegue construir o carro. Então, é uma complexidade enorme. Tá? Então, na Alemanha, adentrou, e
esse setor. Não esqueçamos, a gente teve também a ilustração durante a pandemia, a força da Alemanha na parte de bioquímica, de biotecnologia. A Alemanha foi pioneira nessas pesquisas sobre ARN mensageiros, que deram justamente como se diz, as vacinas mais eficientes contra a Covid. Então, esses são elementos que só queria acrescentar, né? E vou passar a palavra para os camaradas, né? Agora, só uma observação, perdão, é bem rápida. Agora, do que eu tenho visto, né, que a SAP é um pouco uma exceção nessa parte, sei lá, de tecnologia da informação, da É isso que eu queria digitalização, que a comentar, Alemanha Wagner. ela está um pouco para trás. Que a SAP realmente é. Você tem toda a razão, mas seria um pouco uma exceção. Aí eu sei que vocês Baixa, pudessem comentar. deixa eu Fala, comentar Diego. sobre isso daí, porque eu acho interessante, até sobre o que o Numa colocou. Eu entendo, Numa, que quando você compara a Alemanha com outros países industriais avançados, uma característica da Alemanha, você tem inteira razão, é o peso relativo da indústria e da indústria tradicional. Você pega as maiores exportações, ainda são automóveis, peças, máquinas, etc. Enquanto você estava falando, eu estava olhando aqui, você falou das maiores empresas por capitalização da Alemanha. Então, eu peguei aqui, você tem razão, a maior empresa por capitalização da Alemanha é realmente a SAP. A segunda é Siemens, terceiro, Deutsche Telekom. Mas só para você ter uma ideia, a SAP tem uma capitalização de 223 bilhões de dólares. E ela é 49ª no mundo, quer dizer, ela está muito abaixo dos grandes players dessa área, que são basicamente americanos, onde justamente a Alemanha entrou muito pouco. Se você pega por capitalização, as grandes empresas mundiais, vamos lá, você pega aqui, você vai ter Microsoft, Apple, Nvidia, né, que é a de chips, petróleo, Saudi Aramco, Amazon, Alphabet, que é o Google, e Meta logo depois, e assim por diante. Ou seja, é notável, se você pega das 100 maiores empresas do mundo por capitalização, a participação de empresas alemãs é relativamente pequena. E o que entra são das tradicionais, é Siemens, né? São as empresas, as grandes tradicionais empresas alemãs. Enquanto você pega nos Estados Unidos, a participação das grandes empresas industriais americanas, entre as mais importantes, caiu continuamente. Então, uma eventual crise na indústria alemã, a impressão que eu tenho é que relativamente é mais grave do que uma crise na indústria de outros países da Europa, pelo peso relativo que a indústria tem na economia alemã. Uma outra diferença importante quando você compara a Alemanha com os Estados Unidos é a fertilidade, a taxa média de fertilidade, o número de filhos por mulher em idade fértil. Na verdade, a Alemanha tem uma taxa de natalidade muito baixa. É curioso que nos últimos anos vem subindo. Eu suspeito que isso tem a ver com imigração. No caso americano, é mais alta e o maior componente de imigrantes nos Estados Unidos contribui também para que o número para a população americana continue crescendo. Isso tem impacto positivo em termos de demanda efetiva. A Alemanha também, quando você compara com outros países, o peso do comércio exterior no PIB alemão é maior que outros países de grande porte, né, industriais avançados também. Então, uma eventual perda de dinamismo nas exportações vai ser relativamente pior para a Alemanha do que, por exemplo, para os Estados Unidos. Então, sob alguns aspectos, me parece que a Alemanha passa por um momento um pouco delicado. E
nós estamos vendo agora na indústria automobilística, ela é relativamente, se, se até agora ela conseguiu enfrentar com absoluto sucesso, por exemplo, a indústria japonesa de automóveis, né, que foi no crescimento, no caso da China, a situação parece um pouco mais complicada, porque a China mostra um potencial de crescimento muito grande em automóveis elétricos, onde aparentemente as grandes marcas alemãs não conseguiram entrar dentro desse jogo. Então, a- nesse momento, nós estamos vendo que realmente a Alemanha vai ter que tomar algumas decisões sobre os seus rumos. E a sua relativa especialização, indústria pesada, indústria tradicional, se por um lado é um elemento, vamos dizer, que dá uma certa a base para um certo vigor para a economia alemã, por outro lado, uma eventual redução do papel dessa indústria, para que não haja um efeito muito negativo na economia alemã, teriam que se desenvolver, como você chamou a atenção, Numa, outros negócios na área de serviços de alta tecnologia, etc., que até agora, pelo menos pelos números que eu vi, não parece serem tão fortes assim. Você vê uma maior participação em empresas chinesas, por exemplo, atuando sobre isso, até empresas russas, que agora também foram muito afetadas também com referência com essa crise da Ucrânia, etc. Então, esse ponto que você chamou, Baixa, o relativo, né? A Alemanha, de qualquer maneira, é um país extremamente dinâmico, sob o ponto de vista industrial, em comparação com outros países. É um país industrial avançado. Mas, relativamente, ela parece mais frágil nessas novas indústrias do que outros países industriais avançados. Eu queria fazer duas observações em relação a isso. Concordo com você se você for olhar as grandes empresas, mas, bom, tem um problema de pegar a questão da capitalização, porque a gente sabe que a capitalização das empresas americanas, por mecanismos próprios do sistema financeiro americano, é muito sobrevalorizado em relação ao seu peso real em termos econômicos, em termos de valor adicionado, em termos de faturamento. Por exemplo, e quando você olha essas classificações em termos de capitalização, as empresas chinesas são excluídas porque a maior parte nem cotada em bolsa. Então, já isso coloca, acho que tem que tomar cuidado com o uso desse critério, tá? Mas eu concordo com você que não tem grandes empresas de serviço. Tem algumas, né? Tem a SAP, tem as empresas de telecomunicações alemãs, a Assim, Telecom, a Alemanha. Você tem na parte financeira a Deutsche Bank, uma série de Allianz, que é uma das maiores seguradoras a do Aliança é a mundo. quarta empresa em capitalização na Alemanha. Por ordem: SAP, Siemens, Deutsche Telekom, Allianz, Porsche, Mercedes, Merck, BMW, Siemens e Volkswagen. Olha que coisa interessante, né? Dessas 10 maiores empresas, que não são empresas industriais, tem a primeira, a SAP, a Deutsche Telekom, Allianz, e só. São basicamente Pois é, mas 60% dessa empresa aí acho industriais. que o que sempre é interessante, que se a gente for olhar os países ocidentais, na verdade, se a gente for olhar É, a economia mundial, os Estados Unidos, por ter sido pioneiro nessas empresas de serviço, de telecomunicação, ligadas também à informática, né, que seja as empresas sistema, digitais, as eles plataformas exercem uma digitais. dominação absoluta. Então, a aposta alemã, como eu coloquei antes, hoje, inclusive em termos de estímulo, etc., empresas de pequeno, médio porte, que vão se colocar em nichos. Porque, na verdade, fora dos Estados Unidos, tirando alguns exemplos de sucesso, tem pouquíssimas empresas, pelo menos nos países ocidentais, que conseguem atingir um grande porte, porque simplesmente as empresas americanas já ocuparam. E
tem assim uma barreira, vamos dizer, à entrada de difusão. Elas já ocuparam o espaço. Tá? Você não vai ter uma nova Microsoft, uma Microsoft alemã ou francesa. Teve tentativas, inclusive, a nível da União Europeia, de tentar, por exemplo, criar uma espécie de Google europeu. Até hoje fracassaram, tá? Porque pela difusão enorme que já atingiram essas empresas pioneiras americanas, realmente você tem essa dificuldade. A China consegue ocupar esses espaços até porque ela se fecha. Ela cria barreiras à entrada dessas empresas na China. E como o mercado chinês é composto de quase 1,5 bilhão de pessoas e com um crescente poder aquisitivo, você consegue ter uma escala que leva essas empresas a atingir um tamanho comparável àquele das empresas americanas. Mas a aposta alemã, como vai ser, aliás, o caso das políticas públicas no Reino Unido, na França, ou até na Itália e na Espanha, vai ser sempre pressionar nesses nichos, tá? Então, acho que isso é, de facto, e complementar da explicação que você colocou, e que está certa, de fato, não tem muitos mastodontes em termos de serviço na economia alemã. Aí, a segunda observação, e será a última antes de repassar a palavra para o nosso Bicalho, é relacionada justamente à questão da, vamos dizer, da necessidade de uma mudança na estrutura, vamos dizer, do sistema tecnológico de inovação alemão. Tá? Esse sistema funcionou, provavelmente, entre os países fora dos Estados Unidos, foi o que melhor funcionou com o francês, muito diferente do francês. O francês é muito centralizado, o alemão era descentralizado. Então, você tinha, tradicionalmente, empresas que faziam parcerias com universidades locais ou instituições de pesquisa nacionais, como o Max Planck Institute, por exemplo, e que tentavam integrar um pouco, bastante próximo, em última instância, do sistema americano. Só que o problema é que a sustentabilidade desse sistema de inovação depende de investimento público. As empresas privadas repassam recursos, obviamente, para os laboratórios, centros de pesquisa das universidades, porém, isso é muito insuficiente para o funcionamento dessas instituições. E, na verdade, haveria necessidade, isso foi identificado por uma série, bom, especialmente a gente tem estudos Eduardo, me ajuda, a instituição, a fundação que é ligada ao SPD, é a Konrad Adenauer, né? Não, Adenauer é do Adenauer Friedrich Ebert. Friedrich Ebert. É a Friedrich Ebert. Bom, então, por a exemplo, você tem Adenauer é ligado você ao tem CDU. então, um estudo dessa Friedrich Ebert que coloca que haveria necessidade de investir nos próximos, bom, um estudo ano retrasado, mas até 2030, ou seja, uma espécie de 8 anos, mais de 100 bilhões de euros extra, em relação aos orçamentos já existentes, nesse sistema de inovação nacional, por parte do Estado. E, obviamente, as restrições, a gente volta ao mesmo problema, as restrições orçamentárias atuais impedem isso. Então, na verdade, se a gente for pensar, a Alemanha corre o risco de perder, ou pelo menos assim, de não conseguir acompanhar essa corrida tecnológica por conta da falta de investimento público. Numa, deixa eu só fazer um comentário aqui, que é uma coisa que me preocupa na questão política alemã recente, é que a Alemanha vem aumentando muito, como você mesmo colocou, vem sinalizando que vai aumentar investimento na área militar. De início, isso implica importações dos Estados Unidos, porque ela não tem uma base muito grande dentro dela. Muito provavelmente, isso vai começar a mudar, ela vai começar a criar essa base, e isso, tradicionalmente, os países usam a questão da segurança nacional como uma forma de sair dos tetos dos limites de gasto.
Nós estamos vendo isso claramente, inclusive na questão dos bondes europeus, né, que a Alemanha era contra, mas agora, com a questão da ameaça russa, se fala de novo em se lançar eurobonds para financiar a militarização, ou a reconstrução de uma defesa europeia, ou nos países europeus, etc. Se, por um lado, eu acho que é perfeitamente plausível imaginar uma retomada do crescimento alemão pelo gasto militar, por outro lado, me preocupa muito, né? Quando eu vejo o caso da Alemanha ou Japão, para falar em outro país, aumentando o gasto militar, eu me lembro sempre a questão de alcoólatras. Você nunca deve convidar para tomar uma bebidinha que é só uma vez, é só um pouquinho, porque você sempre corre o risco dessas pessoas voltarem às velhas práticas, né? Então, eu sinceramente vejo com muita preocupação uma retomada de crescimento industrial da Alemanha via militar, né? Pelo histórico do país e todas as Isso coisas pode começar associadas a por criar aí. tensões com a França, né? Com a França e seja lá mais o quê, né? Você volta a ter uma ameaça de um processo de uma Alemanha que, nos últimos 100 anos, toda vez que aumenta os seus gastos militares, há um crescimento muito rápido do militarismo no país. Então, isso é um fator geopolítico, mas que tem ligações com a dinâmica da economia muito forte. Bom, senhores, eu vou aqui fazendo a minha função de âncora, né, de colocar um ponto nessa discussão, porque essa discussão ela tem uma série de desdobramentos. Tem todas essas, tem todo desdobramento geopolítico que a gente podia discutir aqui. Tem desdobramentos políticos bastante relevantes que dizem respeito ao crescimento da extrema-direita, que é um fenômeno também europeu, né? Não é simplesmente um fenômeno alemão, e que nasce, na verdade, do surgimento de questões estruturais que a gente está colocando aqui. Mas eu acho que nesse programa aqui, de hoje, a gente fez uma escolha de focalizar justamente nessa questão estrutural, digamos, econômica, que às vezes as pessoas não dão muita relevância. Aí dá uma grande relevância, né, a toda a dimensão política do crescimento da extrema-direita alemã, etc., etc., as dimensões geopolíticas, a questão das relações com o leste europeu e com a Rússia, quando, na verdade, você tem questões estruturais da economia alemã hoje que são muito pesadas. Então, a gente quis, né, nesse programa, justamente chamar a atenção disso, para que, inclusive, que nos próximos programas a gente possa desdobrar as outras dimensões, né? E que eu sinto falta justamente dessa questão estrutural tão relevante, né? De você ter uma pujante indústria automobilística que te dê uma qualificação e uma capacitação mecânica, né? Que é histórica na Alemanha, desde as universidades alemãs até as empresas alemãs, e você introduz o carro elétrico, né? Você muda o paradigma da indústria, e isso afeta não só a indústria, mas toda aquela vigorosa indústria né, de autopeças, etc., que gira em torno dessa indústria, colocando desafios enormes que batem hoje num questionamento sobre a universidade alemã, né? Sobre a universidade alemã, a qualificação dessa universidade, sobre a burocracia alemã, né, Bastante, que essa burocracia emperra, ou seja, o país ele está lá imerso nos seus impasses hoje, que são bastante acentuados, e a gente queria chamar exatamente a atenção sobre esses impasses, e, na verdade, no qual as questões, mesmo geopolíticas, de extrema-direita, ou do crescimento eu acho, da extrema-direita, é um pouco fáceis desses impasses, que são impasses estruturais, impasses econômicos pesados, né? Que eu acho, Numa, que a questão russa é muito interessante, né? Se você não era capaz de bancar a relação russa, por que foi se pendurar no gás russo, né? Ou seja, quem não pode com mandinga não carrega patuara. Isso é isso que parece que os alemães lá não entenderam, né? Só uma pequena É, observação em relação ao que você acabou de falar, ainda mais quando, como o caso da Alemanha, você faz parte da OTAN e que até hoje tem dezenas de milhares de soldados americanos dentro, né? no seu próprio território. Ou seja, que a sua capacidade de decisão geopolítica não
existe. Exato. Você depende de decisões dos Não é, Estados não é Unidos. exatamente, não é a questão simples da aposta em si. Você poderia, se você tivesse cacife, E tu poderia ter sendo apostado. que, Pô, se não tem exatamente, cacife, sendo que cara. os Estados Unidos, desde o início, desde o Nord Stream 1, sinalizaram muito claramente que eles E não em gostavam combate. muito desse projeto. Ou Exatamente. seja, Agora, Numa, Não era se uma você questão de que se a aposta era certa ou errada, é que você não tinha cacife para bancar ela. Esse que era o problema. Se você tivesse, poxa, aí é junto com gás russo, tudo bem, tá tudo certo. Agora, cheio de alemão dentro de casa, de americano, né, cara? Tu ia dar daqui dentro da OTAN, dentro disso, ó, uma coisa ou outra, cara. Não é possível, né? Eu acho que essa que é a questão, não é simplesmente a questão russa, é a questão russa, alemã e OTAN, né? É o triângulo onde você está, entendeu? agora, Olha, só um talvez, ô comentário Numa, de só de dois sacanagem, minutos. talvez a França poderia bancar se fosse bobeada, talvez no limite. A Bicalho, Alemanha não não. comentário mais, de dois. né? Voltou para a Não OTAN, mais, né, né? com Não mais. Sarkozy. Antes de voltar para a OTAN, talvez pudesse. A única que poderia seria a França. Antes de voltar para a OTAN, não, eu vou fazer com o Rússia, vocês que vão catar coquinho. Agora, a Alemanha, não, mano. Você não podia ter. Agora, um comentário de 2 minutos. Eu acho essa uma falsa prisão, porque esses soldados americanos da OTAN que estão até lá, na verdade, não pode fazer muito. Eu já vi várias vezes o argumento, porque se mantém ainda a ocupação da Europa com a presença de soldados americanos, mas, na verdade, esses soldados também não têm autonomia de fazer qualquer coisa. Imagina, não consigo imaginar um cenário dos Estados Unidos usando essa base militar para, de alguma maneira, ameaçar a própria Mas Alemanha. não é isso, Aí é Prado. A uma questão, não, prisão, não, é uma Prado. escolha da Alemanha Não, nesse sentido. digamos assim, é o tipo de relação que você tem, né? Com quem você está Claro. dormindo. Porque não tem base americana na França, tem? Eu acho que é com quem você dorme, então, pelo amor de Deus. Então, não é ter os Agora, soldados, mas mostra a natureza da sua relação, né? a É isso. questão geopolítica da Alemanha é a dificuldade dela. Ao mesmo tempo em que você vê na imprensa alemã que a Rússia está derrotada, é frágil, etc., eles temem um eventual avanço da Rússia com referência à Europa. É completamente contraditório. Mas, de qualquer maneira, isso é um outro programa, não é Esse é outro este programa. programa. Isso a gente vai ficar devendo pro pessoal. Hoje a gente ficou só no econômico aqui, que já é Ou bastante seja, coisa. voltaremos à Alemanha. Voltaremos, claro. Assim como voltaremos à Argentina, né? Não tem como Não, Não é voltaremos a isso, né? Na tudo. verdade, é sintomático, né? Quer dizer, quando o país começa a aparecer muito, é porque há problemas, né? Ou você está bombando, né? Ou seu time é o melhor time, ou você Isso, está em crise. isso, São as duas maneiras. isso, Ou você está com isso, um timaço, tá batendo um bolão, aí só dá você, ou que tu tá numa draga, né? Isso não tem jeito. Senhores, não, vou botar um ponto Só final aqui, queria senão fazer isso é... uma última Tá, vai, Lu, observação. a última, aí, Lu. Uma Só tem última fominha, que é observação, muito na fominha aqui. verdade. Ele Que em voltou relação animado da Europa. É, à colocação muito interessante, Luiz Carlos, em relação ao setor militar industrial. Tá? Luiz Carlos está certíssimo. O setor militar industrial tem uma Só uma capacidade coisa, não, vai ser breve mesmo, né? Assim, só para garantir. de alavancagem, sim, claro, numa, de mas breve. alavancagem tecnológica para todo o sistema produtivo, que, bom, cuja melhor ilustração são os Estados Unidos, tá? O único problema no caso da Alemanha é a questão da emergência. E aí os primeiros índices que a gente tem, e aí como colocou muito bem o Luiz Carlos e também anteriormente o Eduardo, é que a Alemanha perdeu não tem uma base de defesa completa. Ela está presente em alguns setores específicos, blindados. Ela faz parte, através da EAIDS, desse consórcio europeu com a França também, que produz, obviamente, que assim, participa, pelo menos, da produção de aviões destinados ao combate, de aviões de guerra. O problema é que a emergência geopolítica, e o fato que, pelo menos a percepção é que há uma ameaça imediata, faz com que tenha sido privilegiada até agora a encomenda direta para os Estados Unidos ou para outros países da OTAN, a França, por exemplo, de armas, sem, na verdade,
pensassem ainda arquitetar a reconstituição de um setor militar industrial. Tem duas razões para isso. Como eu falei, a emergência geopolítica, e tem também o fato que a constituição de um sistema produtivo nessa área demora muito tempo. Se a gente for, por exemplo, olhar o exemplo chinês, a China demorou, e que tinha uma base industrial de defesa já, né? Mas demorou muito, e ainda está meio atrasada, inclusive, em muitos setores dessa indústria bélica. Tá? Então, por enquanto, o que a gente viu, o que foi realmente assinado, pode mudar no futuro, mas assinada mais uma tendência à compra no exterior, diretamente de equipamentos, o que, e aí voltando às regras tributárias, às regras fiscais da Alemanha, significa, e com essa ameaça de reintegração do fundo militar dentro do orçamento geral, que já foi assinalado pela Corte Constitucional Alemã, significaria, na verdade, uma queda ainda maior das despesas públicas destinadas a outros fins. Tudo isso, por exemplo, transferências sociais, mas também política industrial, também investimento na transição ecológica, etc. Então, a gente volta ao mesmo problema. Tá? E concluindo, o melhor exemplo disso é que havia um projeto que devia ser, aliás, bastante avançado, porque tem um dinheiro que foi gasto já nisso, na parte de estudo, né? E que estava em fase, portanto, de avanço relativamente significativo, de um caça franco-alemão, que, na verdade, seria uma espécie de evolução, de modernização do Mirage. Bom, o problema é que esse projeto, na verdade, meio que foi colocado por debaixo do tapete. A França, inclusive, assumiu a parte do orçamento desse projeto que seria da Alemanha, então foi escrito. Então a gente está falando de algo que tem consequência real. Por quê? Porque a Alemanha fez encomenda de F-35 americanos. Fez já 2 encomendas grandes. Ou seja, vamos ver o que vai acontecer. Como colocou o Luiz Carlos, seria o caminho, seria uma forma de driblar o aperto orçamentário. Porém, tem sinais que mostram que, infelizmente, isso provavelmente não deve acontecer, pelo menos imediatamente. Então, era só essa pequena observação. Isso, terminando. Bastanzinho, a Alemanha é aquela SAF que precisa melhorar o time e o dono não quer botar dinheiro. Aí, mano, não tem como sair. Tá fazendo uma analogia entre o Textor e o Não, o Scholz Texor bota dinheiro. Quem não bota é o Ronaldinho lá na SAF do do Cruzeiro, que Cruzeiro. não bota dinheiro. O Texor bota grana. E justiça seja feita. Botou 200 milhões no Botafogo nos últimos anos, dois anos. Então, botou grana. Né? Não sei se botou direito, mas botou. Senhores, um abração, um agradecimento enorme aos nossos amigos e às nossas amigas que nos acompanharam nesse debate, que se a gente não bota o ponto final aqui, vai toda a vida, mas não precisa, né? Não precisa ir toda a vida, porque daqui a 15 dias a gente volta, então a gente continua, né? Então, queria agradecer muito a todos vocês e a todos, e a gente vai se encontrar aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, com esse pessoal aqui que está muito afim de conversar esse ano, né? Esse ano o pessoal está animado para conversar. Se não botar um ponto no final nisso aqui, isso vai de horas e horas nessa conversa. Um beijão em todos, em todas, vida que segue e vamos em frente. Se cuidem.